Vamos lá, dando continuidade, certo? Aqui é o MCASP, nona edição. Página 76, ok? Vamos dar continuidade aqui. As descentralizações de créditos orçamentários não se confundem com a transferência e transposição, já que não modificam o valor da programação ou de suas dotações orçamentárias, créditos adicionais. Não alteram a unidade orçamentária, classificação institucional, detentora do crédito orçamentário aprovado na lei orçamentária ou em créditos adicionais, transferências, transposição. A descentralização de crédito externa dependerá de celebração de convênio ou instrumento congênere, disciplinando a execução do objeto coligado e as relações e obrigações das partes. Na União, a descentralização externa de crédito entre órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta para executar programas de governo envolvendo projetos, atividades, aquisições de bens ou eventos está disciplinada pelo Decreto 10.426 de 2000 e deve ocorrer por meio de termo de execução descentralizada. Assim, supondo que na União exista um programa sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente e este não dispõe de nenhuma unidade num determinado município para executar o programa, mas que o Ministério da Educação tenha uma escola agrotécnica nesta localidade, o que o Ministério do Meio Ambiente poderá descentralizar o crédito orçamentário para que o Ministério da Educação execute esse programa por ele. Conforme comentado a respeito dos duodécimos do Poder Legislativo, com relação aos recursos recebidos pelas câmaras municipais para execução financeira, não se trata de descentralização orçamentária, pois a Lei Orçamentária Anual consigna dotações próprias para as mesmas, sendo, portanto, apenas repasses financeiros. Em regra, juntamente à descentralização orçamentária, ocorre a descentralização financeira, que consiste na movimentação dos recursos financeiros do órgão central de programação financeira para as unidades gestoras, tendo como finalidade o pagamento das despesas orçamentárias legalmente empenhadas e liquidadas. A cota é a primeira etapa da descentralização de recursos financeiros, caracterizada pela transferência de recursos do órgão central de programação financeira para os órgãos setoriais do sistema. Ou seja, ocorre quando o Tesouro libera recursos financeiros vinculados ao orçamento para qualquer ministério, secretaria ou órgão. Essa movimentação está condicionada à efetiva arrecadação de recursos financeiros pelo Tesouro e ao montante dos compromissos assumidos pelos órgãos. O repasse é a descentralização dos recursos financeiros vinculados ao orçamento, recebidos anteriormente sob a forma de cota, realizada pelos órgãos setoriais da programação financeira, que os transfere para uma entidade da administração indireta, a eles vinculada, ou para outro órgão, secretaria ou ministério. O repasse pode ocorrer entre órgãos da administração direta ou destas para uma entidade da administração indireta, ou entre estas entidades, bem como de uma entidade da administração indireta para um órgão da administração direta. Quando há destaque orçamentário, descentralização externa, é o repasse que acompanha a movimentação financeira desses recursos. O subrepasse é a descentralização dos recursos financeiros vinculados ao orçamento, recebidos anteriormente
sob a forma de cota ou repasse, realizada pelo órgão setorial de programação financeira, que o transfere para unidade orçamentária ou administrativa a eles vinculadas. O subrepasse é a movimentação interna de recursos financeiros, destinados ao pagamento das despesas orçamentárias. O subrepasse normalmente acompanha a provisão. Despesas orçamentárias. Conceito. O orçamento é um instrumento de planejamento de qualquer entidade, pública ou privada, e representa o fluxo de ingressos e aplicação de recursos em determinado período. Para o setor público, é de vital importância, pois é a lei orçamentária que fixa a despesa pública autorizada para um exercício financeiro. A despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. Os dispêndios, assim como os ingressos, são tipificados em orçamentários e extra-orçamentários, segundo o artigo 35 da Lei 4.320, de 64. Pertence ao exercício financeiro. 1. As receitas nele arrecadadas. 2. As despesas nele legalmente empenhadas. Dessa forma, despesa orçamentária é toda transação que depende de autorização legislativa na forma de consignação de dotação orçamentária para ser efetivada. Dispêndio orçamentário é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgate de operação de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios. Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada quanto ao impacto na situação patrimonial líquida em a. Despesa orçamentária efetiva, aquela que, no momento de sua realização, reduz a situação líquida patrimonial da entidade, institui fato contábil modificativo diminutivo. E b. Despesa orçamentária não efetiva, aquela que, no momento de sua realização, não reduz a situação líquida patrimonial da entidade, constitui fato contábil permutativo. Em geral, a despesa orçamentária efetiva é aquela corrente. Entretanto, pode haver despesa corrente não efetiva, como, por exemplo, a despesa com aquisição de materiais para estoque e a despesa com adiantamentos, que representam fatos permutativos. A despesa não efetiva normalmente se enquadra como despesa de capital. Entretanto, há despesas de capital que é efetiva, como, por exemplo, as transferências de capital, que causam variação patrimonial diminutiva e, por isso, classificam-se como despesas efetivas. Classificações da despesa orçamentária. Classificação institucional. A classificação institucional reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. Constitui unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Os órgãos orçamentários, por sua vez, correspondem a agrupamentos de unidades orçamentárias. As dotações são consignadas
as unidades orçamentárias, responsáveis pela realização das ações. No caso do governo federal, o código da classificação institucional compõe-se de 5 dígitos, sendo os 2 primeiros reservados à identificação do órgão e os demais às unidades orçamentárias. Não há ato que a estabeleça, sendo definida no contexto da elaboração da lei orçamentária ou da abertura de crédito especial. Então nós temos esses 2 primeiros dígitos aqui, né, do órgão orçamentário, os 2 primeiros e os 3 últimos da unidade orçamentária. Exemplos de órgão orçamentário e unidade orçamentária do governo federal. Órgão. Vamos lá, aqui tem o que? 26 mil, né? Ministério da Educação. Então 26, unidade orçamentária. Universidade Federal de Pernambuco, 26.242. Fundação Universidade Federal de Ouro Preto, 26, certo? Muda só. O órgão é 26, que é educação, né? O órgão. E a unidade vai mudar, que aqui é outra faculdade. Certo? O IFAM, né? 26, né? Que é o órgão da Ministério da Educação. E o 403 é a unidade orçamentária, que é o Instituto. Interessante, isso eu não sabia. Esse daqui, 30, né? 30, os 2 primeiros dígitos aqui, né? O 30, Ministério da Justiça e Segurança. 39, Ministério da Infraestrutura. E assim vai. Então, os 2 primeiros dígitos é referente ao órgão e os 3 últimos é referente à unidade orçamentária. Dando continuidade aqui, cabe ressaltar que um órgão orçamentário ou uma unidade orçamentária não correspondem necessariamente a uma estrutura administrativa, como ocorre, por exemplo, com alguns fundos especiais e com as unidades orçamentárias, transferências a estados, Distrito Federal e municípios, encargos financeiros da União, operações oficiais de créditos, refinanciamento da dívida pública mobiliária federal e reserva de contingência. Classificação funcional. A classificação funcional segrega as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder basicamente à indagação em que área de ação governamental a despesa será realizada. A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria 42 de 1999, no então Ministério do Órgão e do Orçamento e Gestão, e é composta de um rol de funções e subfunções prefixadas que servem como segregador dos gastos públicos por área de ação governamental nas 3 esferas de governo. Trata-se de uma classificação independente dos programas e da aplicação comum e obrigatória no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o que permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. A classificação funcional é representada por 5 dígitos. Os 2 primeiros referem-se à função, enquanto que os 3 últimos dígitos representam a subfunção, que podem ser traduzidos como segregadores das diversas áreas de atuação do setor público, nas esferas legislativas, executivas e judiciárias. Pronto, vou terminar a leitura do vídeo aqui.